Lucas 10, versículo 38. Quem achou, diz amém. Quem achou e não achou, diz misericórdia. Irmãos, a Bíblia relata de dois personagens, que são duas irmãs, e vai falar um pouco da parte de Jesus, do discípulo de Jesus. Nós sabíamos que Jesus ele veio na terra para salvar, e ele fez muito discípulo, fez discípulo apóstolo, fez multidões, foi muito perseguido. Só que Jesus ele escolhe 12 discípulos, esses discípulos que iria pregar a palavra de Deus, iria anunciar o reino de Deus. E todavia que Jesus ele andava em aldeia, em cidade, ele não ia só, ele levava multidões com ele, multidões, mais multidões. Onde Jesus passava, acontecia algo diferente. Onde Jesus passava, acontecia um milagre com ele. Acontecia que multidões se apegavam a Jesus e saía com Jesus, não largava Jesus por nada, porque tudo que tocava em Jesus, era tocado, que Jesus tocava, tinha cura, tinha libertação. Jesus andava com multidões, porque todos queriam andar com o mestre Jesus. Muitos discípulos chamavam de Jesus Rabi, outros chamavam de mestre, outros chamavam de Jesus, outros chamavam de Nazareno. E aí Jesus ia pregando a sua palavra. Jesus com 33 anos, ele foi interrogado para ser crucificado até a morte de cruz. E aí Jesus andando por cidade, ensinando a palavra do seu Pai. Ele costumava passar na casa de Marta e Maria, irmão de Lázaro, aquele que foi morto há 4 dias. Jesus ressuscitou o 3º dia. Veja que Jesus ele andava, ele precisava passar nessa aldeia ante essas duas irmãs. Ele não andava só, andava com multidões, andava com muitas pessoas atrás dele. Veja quando aquela multidão dos peixes, dos 5 peixes, que multidões acompanhavam Jesus, faltou alimento, e Jesus ele pegou os pães, abençoou: Pai, graça eu te dou. Multiplicou os pães, era a multidão que andava com ele, não era só uma pessoa, era muitos, gente. Então no texto aqui, os irmãos estão entendendo? Porque eu estou um pouco meio falho, a minha garganta está inflamada, mas eu vou falar bem calmo e tranquilo, para os irmãos entenderem a leitura da palavra de Deus. E Marta e Maria, e aconteceu que ela eles significa multidões, muitos. Eles no caminho entrou em aldeia. Certa mulher, ou seja, certa mulher tem um ponto aqui, certa mulher. Vamos ver para frente. Por nome Marta. Marta, receberam em sua casa. Quando uma pessoa recebe um profeta de Deus na sua casa, a Bíblia relata que a pessoa receberá galardão. Um profeta de Deus, quando vai na sua casa, ele não vai para amaldiçoar, ele vai para abençoar. Todavia, quando um profeta de Deus entrava na sua residência para orar, muitas das vezes para expulsar os demônios, para curar, trazer algo de Deus, a pessoa deveria muito bem receber o profeta na sua casa. Só muitas das vezes não queremos receber o profeta do Senhor em casa. Muitas das vezes fazemos joguinho, muitas das vezes até mentimos, falando: não estou aqui, fala que eu não estou aqui, não quero receber. Mas aquela bênção que Deus enviou através do profeta, perdemos. E não devemos agir dessa forma. Marta e Maria, ela tinha uma grande sabedoria. Ela tinha tanta sabedoria porque sabia que se tratava de um profeta de Deus, se tratava de um homem que tinha chamado, se tratava do homem que veio para salvar o mundo, se tratava do homem que ia ressuscitar o seu irmão, se tratava do homem que tinha todo o poder nas suas mãos. E porém ela recebeu na sua casa esses profetas, os 12 e essa multidão. Só que você imagina uma mulher só para preparar muitos alimentos para multidões de pessoas, para muita gente, para comer. Você imagina aí, multidões. E muitas das vezes não queremos receber. Veja que no 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se
também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Então pergunta aqui. Marta e Maria. Qual das duas estava ocupada? Marta ou Maria? Maria, né? Marta, né? Maria estava fazendo o quê? Assentada aos pés de Cristo, de Jesus, de Yeshua. Mas para ouvir o quê? Palavra de Deus. Ela sabia que sem a palavra de Deus, ela não poderia sobreviver. Ela sabia que sem a palavra de Deus, não poderia suportar os ventos, a tempestade, as lutas. Ela precisava ouvir, praticar e guardar no seu coração sua palavra. E muitas das vezes não queremos ouvir uma palavra, ou seja, dela, ou correção, ou amor, ou misericórdia. E muitas das vezes não queremos dar crédito. O profeta Isaías vai falar: quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? O profeta Isaías se preocupando, falando da sua palavra, falando da doutrina de Deus. Marta, Maria, as duas irmãs, a preocupação de Maria não era estar dentro da cozinha. A preocupação de Maria não é estar preocupada. A preocupação de Maria é estar aos pés dos mestres, aprendendo a sua palavra, dando crédito à palavra, porque ela sabia que lá no fundo ela ia precisar da palavra. Ela sabia que lá no fundo ela queria ter que usar a palavra. Tudo é pela palavra. A Bíblia relata que a palavra de Deus, ela tem vida, vida com abundância. E Maria precisava ouvir a palavra. E muitas das vezes ignoramos a palavra de Deus. Não queremos ouvir a palavra de Deus. Quando nós abrimos o texto para falar da palavra, pregar a palavra para alguém, eu não quero essa palavra. Eu quero virar as costas. Só que Maria, ela é diferente. Ela se destacou. Maria era uma mulher experiente, espiritual. Maria, quando dava hora do culto, porque sabia que Jesus ia passar naquele momento, ela se vestia bem antes, se preocupava bem antes. Ela queria ouvir a palavra do mestre. Ela queria estar aos pés dos mestres para ouvir a sua palavra. Mas muitas das vezes ignoramos. Muitas das vezes não praticamos a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra. Nós temos que praticar a palavra. E muitas das vezes fugimos da palavra de Deus. Corremos das palavras de Deus. E tem dois personagens aqui, Marta e Maria. E vamos verificar quem somos nós, se é Marta ou Maria. Porque muitas das vezes nós estamos na igreja com Marta, outra hora com Maria, outro com Marta. Veja que o 40 vai falar: Marta, parei, andava distraída em muito serviço. Aproximando-se, disse: Senhor, outro ponto, olha outro ponto. Senhor, ela deu um freio, ela ia perguntar para o Senhor Jesus, ela ia questionar sobre a sua irmã, ela freou. Senhor, veja que teve um ponto, ela parou. Ela parou porque ela ia perguntar, questionar Jesus, que sua irmã estava fazendo aos pés de Jesus. Ela que não queria estar só na cozinha, queria mais a irmã dela junto. Porque quando ela olhou para fora, olhou para o problema, olhou para aquela multidão que precisava fazer comida, alimento para todos, ela se preocupou. Ela se preocupou, ela queria fazer muitas comidas. Mas olha a resposta que Jesus deu para ela. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Aproximou-se e disse: Senhor, não te dá que a minha irmã me deixe servir só? O ponto de interrogação. Só. Ela estava preocupada com Jesus. Ela estava preocupada com os discípulos. Ela estava preocupada com a multidão. Ela estava preocupada com o que queria fazer. Ela estava preocupada com os trabalhos de casa, mas não estava preocupada com a palavra de Deus. Ela estava preocupada com os problemas, com as lutas, com as guerras, com as dificuldades, mas não estava preocupada com o que ia acontecer através do mestre. E muitas das vezes nós estamos assim, fadigados,
apressado, corrido. Às vezes esquecemos de vir à igreja, esquecemos de ir para a casa do Senhor, esquecemos de botar em boa prática a palavra. E muitas das vezes os problemas vêm para nos prender a ponto de esquecer a palavra de Deus. Quantas vezes chegamos no culto atrasados? Quantas vezes os problemas tentam nos pedir de chegar no culto? Muita gente fala, eu vou cuidar do meu filho, se der tempo eu vou para o culto, se der tempo eu vou para a igreja adorar a Deus. Não pode ser assim a adoração. Se eu chegar no culto tarde, eu fico preocupado, eu fico nervoso, porque a minha adoração tem que ser completa, não pode ser a metade. Ou eu adoro, ou sou adorador, ou eu não sou. Ou sou de Deus, ou não sou. Marta, porém, estava distraída com um monte de serviço. Muitas das vezes no serviço vem para nos atrapalhar. Quantas vezes, em tempos tiros por mim, nós estamos se arrumando, se preparando para ir para o culto, adorar o Senhor, mas chega um, chega dois, chega três, chega tanta gente para nos prender e chegar cedo no culto. Parece problema, parece tantos problemas. Você sempre imaginou o que acontece no mundo espiritual? E Deus fica triste com essa situação, porque nós estamos adorando dois Senhor, não mais o próprio Deus, porque se nós chegar cedo no culto, vamos adorar o Deus verdadeiro. A palavra de Deus fala de se revestir toda a armadura. Revestir de quê? Toda a armadura. De que armadura é? Da oração. A oração começa às 6h poucas, 6 horas. Mas quando começa a oração, parece que Satanás trabalha no nosso meio para nos impedir de chegar no culto, faltando um pedaço para Deus. Nós temos que dar o melhor para o Senhor. Nós temos que, se chegar até Deus com todo o coração, abrir o nosso coração, se entregar o melhor para o Senhor. Muitas das vezes não queremos mais estar nos pés de Jesus. Veja que no 40, Marta, porém, andava distraída, com muito serviço. Aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que a minha irmã me deixe servindo só? Diz, pois, que me ajude. Ou seja, ela queria que um ajudante na cozinha. Ela queria que a sua irmã fosse ajudar. Ela queria que a sua irmã largasse os pés de Cristo, a palavra que Cristo estava aplicando no seu coração, para servi-la, para fazer coisas, comidas. Aquela multidão, ela ficou fadigada, preocupada com aquela multidão que apareceu na sua casa. E muitas das vezes nós estamos tanto preocupados, esquecemos de ler a palavra de Deus. Muitas das vezes aparecem tantos problemas no dia a dia, nos fofoca, a ponto de esquecer de ler a palavra de Deus, a ponto de esquecer de estar adorando a Deus. E Satanás, ele é tão espiritual, porque ele observa que nós esquecemos da palavra de Deus, vamos ficar o quê? Fraco. E ficando fraco é um alvo fácil para Satanás. É um alvo que Satanás, todo momento, ele derruba. Por que derruba? Porque não tem a palavra de vida eterna. Fugimos da palavra. Não lê a Bíblia, não lê a palavra, não pratica ela. Nós temos que estar atentos a todo momento, porque vai chegar um tempo que essa palavra não vai mais existir sobre esse livro. E quando ela não existir mais, como é que você vai praticar a palavra se não está aqui dentro? Nós temos que praticar ouvir, ser ouvinte, não só ouvinte, mas praticante a palavra do Senhor. E a palavra de Deus é tão boa, ela dá vida, ela salva, ela cura, ela liberta. Ela conduz a vida eterna, ela te limpa do todo pecado. É esse livro que vamos prestar conta. É esse livro que vamos estar diante do tribunal. É esse livro que vamos, naquele grande dia, o Senhor, quando Ele abriu o livro memorial para mostrar nossas obras, Ele vai perguntar: quais são as tuas obras? E nós temos que estar com o livro aberto. Que livro? O livro do coração, para aceitar uma boa palavra, para aceitar a palavra de Deus, e que muitas das vezes não queremos ouvir ela, muitas das vezes queremos correr dela. Irmão, se você lesse um capítulo todos os dias, você hoje era um professor.
ela te ensina o que você deve fazer com a sua vida espiritual. Ela vai te ensinar, ela não vai te ensinar a conduzir ao pecado, não. Ela vai te ensinar a conduzir a vida eterna. Mas não queremos. Mas como vão praticar as boas novas do Senhor? Como vão praticar? Lendo a palavra de Deus. Irmãos, às vezes nós perdemos tempos. Nós incluído com o pregador. 1 hora, 2 horas, 3 horas com o WhatsApp, com o Facebook, com o Twitter, estragar a alma, estragar a vida. E não lemos um versículo da Bíblia. Eu, por misericórdia do Senhor, bondade do Senhor, se deixar eu pregar, eu prego sem a Bíblia. Não dizer que eu sou professor, meus professores estão aqui do lado, eu sou apenas um servo inútil. Mas eu leio cada versículo. Por quê? Nós temos que praticar ler a palavra de Deus. Se não ler, como é que vamos pregar para outra pessoa? Mas Maria, ela não queria saber a palavra de Deus. Ela queria saber, estar fadigada com muito serviço. Maria escolheu uma boa parte, que Satanás ele não vai mais tirar do seu coração. Porque quando entra a palavra de Deus nos nossos corações, pode vir os ventos, a tempestade, as lutas, as guerras, nada te tira da presença de Deus. Sabe por que tem muitos que saem da presença de Deus? Sabe por que tem muitos que querem sair, desviar da presença de Deus? É porque não tem a palavra. No dia que ela essa palavra na tábua do coração, ela não sai mais. Eu fico me perguntando como tem pessoas que falam assim: eu saio da igreja por causa de fulano, vou sair da igreja por causa de Betânia. Não, é porque a palavra não está no coração ainda, não criou raiz no coração. Ninguém tira da presença de Deus. Quando a pessoa põe essa palavra no coração e pratica essa palavra no coração, na sua alma, nem os velhos, nem os demônios, nem a legião lhe tira do seu coração. Por quê? Porque colocou em prática, porque criou raiz. Você já imaginou se olhasse para Jesus hoje? Ô Senhor, por que o Senhor foi na cruz e preferiu salvar muitos pecadores? É porque ele não olhou para os pecadores. Ele estava olhando para a palavra do seu Pai. Maria não queria saber de comida. Maria não queria saber de estar na cozinha. Maria queria estar saber aos pés do Senhor, praticando a palavra. A pergunta é: 2 pessoas, Marta e Maria, qual dessas nós somos? Marta ou Maria? Porque Maria, ela deu a semente. Maria fez boa coisa, escolheu a melhor parte. E nós, o que estamos escolhendo? Nós precisamos refletir a palavra do Senhor. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa, fadigada, aos conselhos de Jesus, com muitas coisas. Ou seja, muitas coisas estavam pesando sobre o ombro daquela mulher. Muito serviço. Quantas coisas não veio para te atrapalhar para não vir no culto? Quantas tribulações não passamos essa semana? Quantas lutas, quantas guerras, quanta discussão. A ponto de esfriar de você não vir mais na igreja. A ponto de esfriar de você largar Cristo, largar a cruz, largar a palavra, largar a igreja, largar todo mundo. Quanta discussão não passou essa semana em nossas vidas? Quantas brigas, quantas contendas, quantas guerras, quantos levantes. A ponto de esfriar você de não ir mais para a igreja. Quantas? Fadigada com muitas coisas e mais uma só é necessária. Porque Jesus falou assim, uma só é necessária? Porque Jesus sabia que uma só dava conta do recado, como diz o outro. Uma só era o suficiente para fazer a comida para aquela multidão. Mas a sua outra irmã queria Maria de qualquer jeito na cozinha para tirar a atenção de Jesus. Só que Jesus não estava preocupado ali por comida. Jesus não estava ali preocupado para levar comida. A comida que ele ia levar era espiritual, era a sua palavra. Jesus queria as 2 irmãs aos pés dele. Mas uma estava distraída com os problemas, com as lutas, com as guerras.
com tribulação. E às vezes muitos de nós estão mesmo assim, muito pesado, fadigado, com tanto trabalho, esquecemos de ler as Escrituras do Senhor. E nós temos que ser como uma só necessária. Maria escolheu uma boa parte, a qual não será tirada. Ou seja, quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus, que põe em prática, o que a palavra de Deus atrai no coração da pessoa? A primeira coisa é a libertação. Porque a palavra de Deus ela vem para quê? Salvar, libertar e curar, conduzir a vida eterna. Quando eu ponho em prática a palavra de Deus, ouço e obedeço a palavra do Senhor, ou seja, a Bíblia relata, não matarás. Quando eu leio esse versículo, não matarás, o que vem na nossa mente? Opa, ela está me ensinando a fazer o quê? Não matar. Eu não vou pegar uma arma, botar no meu punho, nas minhas mãos, sair matando. Porque quando eu leio a palavra, não matarás, não vou fazer isso. Por quê? Eu estou lendo a palavra de Deus. Deus proíbe. Mas não matará com o quê? Não só com arma que eu vou matar meu próximo. Eu tenho que ter cuidado com a minha língua, porque a língua mata também. A língua nossa é uma grande arma, poderosa, para destruir qualquer tipo de alma, de vidas. Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, de que eu vou pensar, para depois eu falar. Não matarás, não só com a arma, não só com a mão, com a língua também. Eu mato qualquer um. Eu tenho que ter muito cuidado para aplicar. Não adulterarás. Ou seja, a palavra de Deus vai falar, não adulterarás. Deus, quando deu os 10 mandamentos a Moisés, na tábua, escreveu com o dedo na pele de Deus a Moisés, os 10 mandamentos que trouxe para o povo de Israel, que Deus tinha libertado, passado o mar vermelho. Estava lá esperando a volta daquele grande homem de Deus, de Moisés. E Moisés desce com as 10 leis, lá escrita na tábua, na pedra, com o dedo escrito com a mão de Deus. Os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás. E muitas das vezes esquecemos esse mandamento. Ficamos dentro da igreja adulterando, apontando. Não, irmãos, nós temos que esquecer essas coisas. Os 10 mandamentos que o Senhor deu para nós, tem que pôr em prática. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus manda amar o próximo como a ti mesmo. Às vezes nós não queremos amar o próximo, nós amamos o próximo como a ti mesmo. Como é isso? Eu me amo, eu quero me vestir bem. Nós temos que fazer a mesma coisa com o nosso próximo, ajudar o próximo. Como é que eu demonstro que tem um amor, que tem Cristo em nossas vidas? É ajudando, amando a mim e o meu próximo. Jesus certa vez falou, se verdadeiramente são os meus discípulos que amam uns aos outros. Nós temos que praticar uma boa obra para o Senhor. Ajudar o próximo, ajudar o caído a se levantar cada dia. Não apontar o próximo, não jogar pedra mais, não criticar, não abandonar, não ajudar o caído. É isso que o Senhor nos espera, uma boa obra. Irmãos, vamos aprender como Marta e Maria. Eu fico com a parte de Maria. Qual a parte que você quer escolher aqui nessa noite? Marta ou Maria? Eu escolho Maria. Porque Satanás, ele pode fazer tudo que é de roça. Pode fazer tudo. Mas a palavra de Deus ele não tira de mim. Pode tirar nossas vidas. Pode abater tudo. Você lembra de Jó? Quem lembra de Jó? Jó tinha 10 filhos. Um homem rico, um empresário. Jó era um homem que tinha tudo na sua vida. 10 filhos, fazendas, riquezas, ouro, prata. Tem uma vez que Satanás foi ter a Deus, pedir a Deus autorização para tocar na vida de Jó. Jó, tão ser fiel a Deus, temente a Deus, ele não largou Deus, ele não abandonou Deus por momento nenhum. Perdeu sua fazenda, sua riqueza, perdeu seus amigos, sua casa, perdeu seus 10 filhos, perdeu tudo, a ponto de Jó se coçar com um caco de telha, a ponto que Satanás colocou uma lepra na vida de Jó.
Mas por que Jó não desistiu? Porque a palavra de Deus estava no coração de Jó. Quando eu vejo muitos falando, eu vou ser da igreja cá de fulano, Betano. Não, irmão, não existe igreja perfeita. Se você está procurando igreja perfeita, só no céu. Que aqui na base da terra não tem, não. Ninguém é perfeito. A igreja perfeita é quando Jesus vem com seus anjos levar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue. A Bíblia relata que vai ter um novo céu, uma nova terra. Vamos morar numa nova terra. Mãe de leite e mel, uma nova terra. Uma terra que não tem mais pecado, nem dores. Essa terra que o Senhor está preparando para mim e para você. Jó sabia, a ponto de a sua mulher falar, maldiçoe esse Deus e morre. Jó olha para ela como fala uma louca mulher, como fala essa louca, como vou amaldiçoar o Deus que me abençoou. Jó sabia que Deus tinha um poderio, tanto que poderia dar 10 vezes mais. Jó não amaldiçoou Deus, ele fez ao contrário, ele envergonhou Satanás. Você sabia que Satanás, para Satanás tocar nossas vidas, ele precisa pedir atualização a Deus? Mas quando nós dizia do caminho do Senhor, a pessoa já abre uma brecha automaticamente. Aí o Satanás vai tocando, Deus afasta de entre os diabos. A Bíblia relata que quando nós dizia do caminho do Senhor, volta mais 7 demônios sujos para a sua casa. E aí traz mais 7, sai 7 e entra mais 7, ou seja, 14 demônios. E aí a vida da pessoa vai cada dia pior e a ruína. Amém? Glória a essa oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach, para o Senhor.